Existe um momento que ninguém ousa mencionar. Um momento específico, preciso, cirúrgico. É o momento em que uma criança decide que sentir é perigoso demais. Não é metáfora, não é exagero. É uma decisão de sobrevivência que se torna uma sentença de morte emocional. Carl Jung chamou isso de amputação emocional. A criança não está apenas reprimindo emoções. Ela está realizando uma cirurgia psicológica em si mesma, cortando fora partes da própria alma, para continuar respirando na presença dos pais. E o que resta após essa operação de emergência? Jung tinha uma palavra terrível e precisa para descrever. Um cadáver emocional, uma persona que caminha, fala, sorri, mas não sente. A essência verdadeira foi enterrada viva. E essa criança que parou de sentir, ela não se cura com o tempo, ela se cristaliza. O desligamento temporário vira estrutura permanente de caráter. O mecanismo de defesa vira personalidade. E décadas depois, chamamos isso de narcisismo, mas na verdade é apenas uma criança ainda realizando a mesma cirurgia, cortando a conexão emocional antes que alguém possa machucá-la de novo. Este vídeo é sobre esse momento. O momento em que sentir se torna um crime contra a própria sobrevivência. Nós crescemos acreditando que o desenvolvimento emocional é linear, que as crianças naturalmente aprendem a regular sentimentos com o tempo. Jung descobriu o oposto. Ele descobriu que o desenvolvimento emocional pode ser interrompido de forma súbita e permanente. Não é evolução interrompida, é amputação. A função sentimento. Uma das 4 funções psicológicas que Jung identificou junto com pensamento, sensação e intuição pode ser removida da personalidade como se nunca tivesse existido. E quando isso acontece, a criança não desenvolve alternativas saudáveis. Ela desenvolve compensações narcísicas, grandiosidade no lugar de autoestima, manipulação no lugar de conexão, controle no lugar de intimidade. Mas Jung não estava falando de casos clínicos extremos. Ele estava descrevendo um padrão que viu repetidamente em pessoas consideradas normais pela sociedade. Pessoas bem-sucedidas, funcionais, admiradas, por fora, tudo perfeito. Por dentro, um deserto emocional. E a origem, sempre a mesma. Pais que, conscientemente ou não, transformaram emoções em ameaça existencial. Vou te mostrar como esse processo funciona. Mas antes, preciso te avisar. Se você reconhecer esse padrão em si mesmo, vai doer. Porque vai confirmar algo que você sempre soube, mas nunca teve palavras para nomear. Você não é frio porque quer. Você é frio porque um dia, quando tinha 3, 4, 5 anos, ser frio era a única forma de continuar existindo perto de quem deveria te ensinar a sentir. Mateus tem 4 anos. Ele acabou de derrubar suco na mesa durante o café da manhã. É um acidente simples, banal, parte normal da infância, mas a reação da genitora não é sobre o suco, ela explode, o rosto se transforma, a voz sobe 3 oitavas, você é um desastre, você não presta atenção em nada, você faz isso de propósito para me irritar. Mateus começa a chorar, não apenas pelo susto da explosão, mas porque, naquele momento, algo fundamental acabou de quebrar. A conexão com a genitora, a sensação de segurança, a confiança de que o mundo é um lugar onde você pode existir e errar, e então a genitora faz algo que, para Jung, é o verdadeiro assassinato psicológico. Ela olha para o choro de Mateus e diz, com desprezo cristalino na voz, agora vai chorar? Para de dramas, não foi nada. Você está fazendo escândalo por nada. Pare de chorar agora, ou vou te dar motivo para chorar de verdade. Nesse momento,
Três mensagens simultâneas penetram a psique de Mateus como veneno de ação lenta. Primeira mensagem: suas emoções são erradas. Você está sentindo coisas que não deveria sentir. Sua percepção da realidade é defeituosa. Segunda mensagem: expressar emoções é perigoso, traz consequências terríveis, aumenta a ameaça em vez de diminuir. Terceira mensagem: a pessoa que deveria te proteger é a fonte de perigo. E chorar, pedir ajuda, mostrar vulnerabilidade aumenta esse perigo. Mateus para de chorar, mas não porque se acalmou. Ele para porque algo dentro dele acabou de aprender que sentir dor na presença da genitora é um risco de sobrevivência. Jung explicaria assim: a função sentimento de Mateus acabou de receber uma associação tóxica. Sentir igual a perigo. E crianças pequenas não têm a capacidade de pensamento complexo para processar isso. Elas não pensam: minha genitora está desregulada emocionalmente. Isso diz mais sobre ela do que sobre mim. Não. Crianças pequenas operam em uma lógica binária de sobrevivência. Essa coisa que estou fazendo, sentir, está me colocando em perigo. Preciso parar de fazer essa coisa. E a solução? A dissociação da função sentimento. A palavra dissociação é usada demais e entendida de menos. Dissociação não é apenas não sentir temporariamente. É a fragmentação ativa do self, da essência. Jung descreveu o self como a totalidade psíquica, a integração de todas as partes da personalidade, conscientes e inconscientes, em uma unidade funcional. Quando uma criança dissocia da função sentimento, ela não está apenas reprimindo emoções. Ela está cindindo o self em pedaços e enterrando parte de si mesma onde não pode ser acessada. Imagine que sua psique é uma casa com 4 cômodos: pensamento, sentimento, sensação, intuição. O desenvolvimento saudável significa poder transitar livremente entre esses cômodos, usando cada função conforme o momento exige. Mas Mateus acabou de trancar um dos cômodos. Colocou tábuas na porta, jogou a chave fora. E agora ele tem uma casa de 3 cômodos tentando funcionar como se fossem 4. Isso cria um desequilíbrio estrutural permanente. Jung observou que quando uma função é reprimida, as outras compensam de forma patológica. No caso de Mateus e de muitas crianças que passam por isso, a função pensamento vai hipertrofiar, vai se tornar dominante, rígida, controladora, porque pensar é mais seguro que sentir, racionalização é mais segura que vulnerabilidade. Controle é mais seguro que conexão, e assim nasce o núcleo da estrutura narcisista, uma persona fria e calculista construída sobre o cadáver da função sentimento. Mas tem mais. Jung identificou que o material psíquico reprimido não desaparece. Ele vai para o lado sombrio. A sombra pessoal é o depósito de tudo que o ego não pode aceitar sobre si mesmo. E quando emoções inteiras são reprimidas, elas vão para a sombra como conteúdo não integrado, onde apodrecem e fermentam em formas tóxicas. As emoções que Mateus não pode sentir conscientemente vão começar a vazar de formas distorcidas. Raiva explosiva desproporcional, inveja corrosiva disfarçada de crítica, vergonha tóxica projetada em outros. Esses vazamentos não são sentimentos genuínos, são emoções sombrias, contaminadas pela repressão. E aqui está o verdadeiro horror. Mateus vai crescer sem saber que está sentindo. Ele vai ter explosões emocionais e jurar que é uma pessoa racional. Vai destruir relacionamentos e não entender por quê, porque a função sentimento dele não está funcionando. Ela foi amputada aos 4 anos. O que ele tem agora?
São vazamentos do lado sombrio, não sentimentos integrados. Isso, Carl Jung diria, é a estrutura clássica do narcisismo. Não é ausência de emoções, é dissociação das emoções, combinada com vazamentos sombrios incontroláveis. Mas a formação não termina no primeiro incidente. Jung entendia o desenvolvimento do caráter como um processo repetitivo. Não é um trauma único que molda a personalidade. É um padrão repetido, centenas, milhares de vezes. Nos meses seguintes, o padrão se repete. Quando Mateus cai no parque e chora, a genitora sussurra com urgência: "Para de fazer cena. Todo mundo está olhando. Você está me envergonhando." Quando tenta contar ao pai sobre o bullying na escola, ouve: "Você precisa parar de ser tão sensível. Endureça. O mundo não é lugar para chorões." Quando tem medo do escuro e chama pela genitora, ela entra irritada. Pare de inventar drama para chamar a atenção. E aqui está o veneno mais letal. Jung chamaria isso de gaslighting existencial. Não é apenas sobre não validar as emoções. É sobre fazer a criança questionar se suas emoções são reais. E quando você questiona a realidade das próprias emoções por tempo suficiente, você faz a única coisa que pode fazer para manter a sanidade. Você para de sentir. Um ano depois do incidente original, Mateus tem agora 5 anos. Algo mudou nele. Os professores da escola comentam: ele era uma criança sensível, expressiva. Agora está diferente, mais contido, mais sério. Não chora nunca, não pede ajuda. Quando cai, levanta sem reagir. Quando outras crianças choram, ele olha com algo que os professores não sabem nomear. Não é empatia, é desdém. Uma professora chama a genitora de Mateus para uma conversa. "Estou preocupada. Mateus parece ter dificuldade para expressar emoções. Talvez valha a pena conversar com uma psicóloga infantil." A genitora fica ofendida. "Não há nada errado com meu filho. Ele está bem. Ele apenas amadureceu, deixou de ser dramático como antes. Isso é progresso, não um problema. E ela tem razão. Do ponto de vista dela, Mateus está mais fácil de gerenciar. Não tem mais explosões emocionais. Não chora por nada. Não causa vergonha em público. Não interrompe com necessidades emocionais inconvenientes." Ele se tornou o que Jung chamaria de criança bem comportada e morta por dentro. A máscara de Mateus está se cristalizando. Máscara é a persona social que apresentamos ao mundo. Jung dizia que todos precisamos de uma máscara para funcionar em sociedade. Mas a máscara deve ser algo que podemos tirar. Deve haver uma essência viva por trás dela. No caso de Mateus, a máscara está se tornando a substituta da essência, porque a essência verdadeira, a parte que sente, foi trancada no lado sombrio. Então, o que está crescendo? Uma casca, uma imitação de pessoa. E essa imitação vai aprender a fazer tudo o que as pessoas fazem. Vai aprender a sorrir nos momentos certos, a dizer obrigado, a pedir desculpas quando necessário. Mas tudo isso vai ser uma performance, um algoritmo social. Não vai ter sentimento real por trás, e Mateus não vai saber que é assim. Para ele, isso é apenas normal. É assim que as pessoas funcionam. Ele não sabe que outras pessoas realmente sentem o que expressam. Para ele, todo mundo está performando também. Todo mundo está fingindo emoções para conseguir o que quer. E quando ele encontrar alguém que realmente sente, alguém genuinamente vulnerável, sabe o que vai acontecer? Ele vai sentir desprezo, porque vai ver nessa pessoa a parte de si mesmo que foi forçado a matar, a parte que ainda chora, a parte que ainda precisa
a parte que ainda sente. E ver essa parte refletida em outro ser humano vai ser insuportável. Então ele vai fazer com essa pessoa o que seus pais fizeram com ele. Ele vai invalidar, vai ridicularizar, vai dizer para endurecer, vai chamá-la de dramática, sensível demais, fraca. Ele vai repetir o ciclo, não porque é mau, mas porque o lado sombrio não integrado sempre se repete. Calma, porque a parte mais importante sobre a formação do narcisismo através da dissociação emocional vem agora. Estamos chegando no mecanismo central que Jung identificou. O que diferencia um trauma processado de um trauma que vira uma estrutura de caráter permanente. Mateus está agora com 7 anos. 2 anos desde que parou de chorar. Algo acontece na escola. O melhor amigo dele, Rafael, se afasta. Começa a brincar com outro grupo. Mateus sente algo. Uma sensação estranha no peito. Vazia, pesada. Se ele tivesse a função sentimento intacta, ele reconheceria. É tristeza. É a sensação de rejeição. É a dor da perda. Mas Mateus não tem acesso a essas palavras. Sua amputação emocional foi realizada. Então, ele não processa essa sensação como uma emoção. Ele processa como uma ameaça. Seu corpo está sentindo algo desconfortável. Seu sistema nervoso está ativado. Mas não há um contexto emocional para entender o que está acontecendo. É como um alarme tocando em uma língua que você não fala. Você sabe que algo está errado, mas não sabe o que. Jung explicaria. A função sentimento deveria traduzir as sensações corporais em informação emocional utilizável. Deveria dizer: isso é tristeza porque você valorizava essa amizade. Isso é natural. Você pode chorar, processar e seguir em frente. Mas sem a função sentimento, não há tradução, há apenas um desconforto não nomeado. E o cérebro humano odeia desconforto não nomeado. Então Mateus vai fazer o que faz automaticamente agora. Vai racionalizar. Sua função pensamento hipertrofiada vai entrar em ação e vai criar uma narrativa que faz a sensação desconfortável ter sentido, sem precisar sentir. A narrativa que Mateus cria é esta. Rafael não era um bom amigo de qualquer forma. Ele era chato, inferior. Eu não preciso dele. Na verdade, eu mereço amigos melhores. Amigos que me valorizem de verdade. Rafael vai perceber o erro dele. E quando perceber, vai ser tarde. Vê o que aconteceu? A sensação de rejeição foi transformada em grandiosidade compensatória. A dor foi convertida em superioridade. A vulnerabilidade foi blindada com narcisismo. Não é uma estratégia consciente. É uma conversão automática, e vai acontecer assim pelo resto da vida de Mateus. Toda vez que algo ameaçar ativá-lo emocionalmente, a função pensamento vai sequestrar a experiência e reescrevê-la em termos narcísicos. Isso não é desenvolvimento de uma defesa, é, como Jung diria, a essência tentando desesperadamente funcionar com partes essenciais amputadas. Agora Mateus tem 12 anos. A adolescência chegando. O momento em que a identidade deveria estar se consolidando. O momento em que, segundo Jung, a individuação deveria começar. Individuação é o processo de se tornar quem você realmente é, de integrar o consciente e o inconsciente, de resgatar o conteúdo do lado sombrio e incorporá-lo à essência, de amadurecer além da máscara e viver autenticamente. Mas a individuação exige algo específico.
exige a capacidade de sentir quem você realmente é. Mateus não pode fazer isso. Sua função sentimento ainda está trancada. Então, o que acontece no lugar da individuação? A solidificação da máscara narcísica. Mateus está se tornando muito bom em certas coisas. Ele tira notas altas, não porque ama aprender, mas porque desempenho acadêmico gera aprovação. E aprovação é um substituto para o amor. Ele joga futebol, não porque ama o esporte, mas porque a vitória gera admiração. E a admiração é um substituto para a conexão. Ele está acumulando conquistas, como quem coleciona uma armadura. Cada conquista é uma peça adicional de proteção contra a ascensão terrível que mora lá no fundo. A sensação de que, se alguém realmente o conhecesse, se alguém visse além da performance, não haveria nada lá. E Mateus está certo. Não é que ele não valha nada, é que a essência verdadeira dele foi enterrada aos 4 anos. O que está visível agora é apenas a máscara. E a máscara sozinha, sem a essência por trás, é realmente um vazio. Isso cria um ciclo vicioso, que Jung identificou como característico do narcisismo. Quanto mais vazio Mateus se sente, mais ele precisa de validação externa. Quanto mais ele busca validação externa, menos ele desenvolve substância interna. Quanto menos substância interna ele tem, mais vazio se sente. É uma espiral descendente disfarçada de sucesso. Mateus pode parecer incrível por fora, mas por dentro há apenas um eco. E aqui é onde as famílias narcisistas completam a programação. Os pais ensinam ativamente que o substituto emocional é superior. A genitora repete: é isso que importa. Resultados. A avó diz: você sempre foi o mais forte, não como essas crianças mimadas. O pai comenta: na minha época, homem de verdade não ficava reclamando. Mateus absorve essas mensagens. Está criando o que Jung chamaria de self-inflado. Não é o self verdadeiro. É o ego inflado pelo lado sombrio, não integrado. Uma grandiosidade compensatória que tenta preencher o vazio onde os sentimentos deveriam estar. E quanto mais inflado fica o ego, mais pesada fica a sombra. Porque tudo que contradiz essa imagem tem que ser reprimido. Toda a vulnerabilidade vai para o lado sombrio, e o lado sombrio fica cada vez mais tóxico. O que mantém essa bomba de explodir? A projeção constante. Quando Mateus vê um colega chorando, não sente empatia, sente desprezo. Quando vê alguém vulnerável, sente uma ameaça, e assim o narcisismo se torna não apenas uma defesa, se torna uma identidade, se torna tudo o que Mateus sabe sobre ser uma pessoa. Mateus agora tem 19 anos. Primeiro relacionamento sério. A namorada, Mariana, é diferente dele. Ela sente tudo intensamente, chora assistindo filmes, fica empolgada com coisas pequenas. Fala abertamente sobre seus sentimentos. No início, Mateus acha isso fascinante. Como alguém pode ser tão aberto assim? Mas aos poucos, o fascínio vira irritação. Mariana quer conversas sobre emoções. Quer saber como Mateus se sente sobre as coisas. Quer que ele compartilhe partes vulneráveis dele. Mas Mateus não tem acesso a isso. Quando Mariana pergunta: como você está se sentindo sobre a gente? Mateus sente apenas um branco mental. Ele não sabe. A função sentimento dele não está operacional. Então ele faz o que sempre faz. Racionaliza. Responde com análise em vez de sentimento. Eu acho que nosso relacionamento é funcional. Nós somos compatíveis em vários níveis. Mariana fica frustrada. Eu não perguntei o que você pensa. Perguntei o que você sente. Mateus sente a irritação crescendo.
Irritação é uma das poucas emoções que ainda vaza do lado sombrio dele. Mas mesmo a irritação não é sentida como um sentimento. É sentida como Mariana sendo problemática. Você complica tudo, ele diz. Por que tem que analisar tudo? Por que não pode apenas aproveitar? E aqui está a inversão narcísica que Jung identificava. Mateus está acusando Mariana de analisar demais, quando ele é o que faz isso. Ele está projetando o próprio padrão defensivo nela. Mas não consegue ver isso. Para ele é racional e ela é dramática. Ele é estável e ela é instável. Ele é forte e ela é fraca. Todas as projeções do lado sombrio dele. Alguns meses depois, Mariana está chorando. Eles tiveram uma discussão. Mateus disse algo cruel. Ela reagiu emocionalmente. E agora ela está tentando explicar por que aquilo machucou. Mateus olha para ela chorando e sente algo inesperado. Não é culpa, não é remorso, é desprezo absoluto. Uma voz na cabeça dele, soando exatamente como a voz da genitora dele quando ele tinha 4 anos. Ela está fazendo drama, está manipulando, está tentando fazer você se sentir mal. Não caia nessa. Mateus se desconecta emocionalmente. Fica frio. Olha para Mariana com uma expressão vazia. Você está exagerando, diz com um tom neutro. Não foi tão sério. Você sempre faz isso. Transforma qualquer coisa em uma crise. Mariana fica chocada. O quão frio ele pode ser. Ela está vulnerável, pedindo conexão. E ele está como uma pedra. Ela não sabe. Ela não pode saber que Mateus não está sendo frio conscientemente. Ele está operando com a função sentimento amputada. Ele, literalmente, não consegue sentir o que ela está sentindo. E vê-la sentir ativa o lado sombrio dele de forma tão intensa que a única defesa é se desconectar completamente. O relacionamento termina 3 meses depois. Mariana diz que não aguenta mais a frieza dele, que se sente sozinha mesmo estando com ele, que é como amar uma parede. Mateus reage com uma indiferença estudada. Tudo bem. Acho que você precisa de alguém mais emocional mesmo. Eu não sou assim. E não vou mudar quem eu sou por ninguém. Guarda isso. Não vou mudar quem eu sou. Mas Mateus não sabe quem ele é. Como pode? A essência verdadeira dele foi enterrada aos 4 anos e nunca foi exumada. O que ele chama de quem eu sou é apenas a máscara que construiu sobre o túmulo da função sentimento dele. Mas Jung não deixava a história acabar em desespero. Havia algo nele, talvez uma compaixão profunda pelo sofrimento humano, que sempre procurava a possibilidade de transformação. Então, deixa eu te mostrar a parte que outros vídeos sobre narcisismo não contam. A parte sobre como essa estrutura pode ser desfeita. Mateus tem agora 28 anos. Está em terapia. Não porque quis, mas porque o chefe sugeriu fortemente. Depois de um incidente no trabalho, Mateus teve uma explosão com uma colega. Chamou-a de incompetente em uma reunião pública. A colega foi para os recursos humanos. O chefe disse que isso era um comportamento inaceitável e que a terapia seria uma boa ideia. Mateus chega na terapia achando que vai provar que está certo, que vai encontrar um terapeuta, que vai confirmar que ele é racional e que todo mundo é dramático. Mas a terapeuta, especializada em abordagem junguiana, vê através disso na primeira sessão. Ela não confronta diretamente. Jung ensinou que a confrontação direta fortalece as defesas. Em vez disso, ela faz perguntas simples. Como você se sente quando pensa nesse incidente? Mateus responde automaticamente. Eu acho que ela estava errada. Eu acho que ela deveria ter feito o trabalho dela. Eu acho que... A terapeuta interrompe gentilmente. Eu não perguntei o que você pensa. Perguntei como você se sente. Mateus sente irritação.
Essa pergunta de novo. A mesma pergunta que Mariana fazia. A mesma pergunta que ele odeia. Eu não sei o que você quer que eu diga. Ele responde defensivamente. A terapeuta observa algo. Observa uma microexpressão de pânico quando ela fez a pergunta. Observa as mãos dele apertando os braços da cadeira. Existe um momento silencioso que ninguém ousa mencionar. Um momento específico, crucial, cirúrgico. É o instante em que uma criança decide, no fundo da sua alma, que sentir é perigoso demais para a sua própria existência. Isso não é uma metáfora, nem um simples exagero. É uma decisão visceral de sobrevivência que se transforma em uma sentença de morte emocional. Carl Jung, o renomado psiquiatra suíço, chamou esse fenômeno devastador de amputação emocional. A criança não está meramente reprimindo suas emoções. Não, ela está executando uma cirurgia psicológica dolorosa em si mesma, arrancando pedaços da sua própria essência, da sua alma, apenas para conseguir respirar na presença daqueles que deveriam amá-la incondicionalmente. E o que resta, após essa operação de emergência desesperada? Jung tinha uma expressão terrificante e, ao mesmo tempo, incrivelmente precisa para descrever essa condição. Um cadáver emocional. Uma máscara que caminha, que fala, que até sorri, mas que no fundo não sente nada. O verdadeiro eu, a essência autêntica, foi enterrado vivo em um túmulo de medo e repressão. E essa criança, que aprendeu a parar de sentir para sobreviver, ela não se cura com o tempo. Infelizmente, ela se cristaliza. O desligamento temporário, que deveria ser apenas uma fase, se transforma em uma estrutura permanente de caráter. O mecanismo de defesa, que era para ser uma ferramenta, se torna a própria personalidade. E décadas depois, nós rotulamos essa condição com o nome de narcisismo. Mas, na verdade, por trás dessa máscara, esconde-se apenas uma criança desesperada, ainda realizando a mesma cirurgia, cortando qualquer possibilidade de conexão emocional, antes que alguém possa machucá-la novamente. Este vídeo é sobre esse momento crucial. O momento em que sentir se torna um crime. Um atentado contra a própria sobrevivência, contra a própria existência. Observa a respiração ficando superficial. Ela decide dar um passo que vai mudar tudo. Eu vou fazer uma observação. Ela diz suavemente. E você pode me dizer se ressoa. Parece que quando eu pergunto sobre sentimentos, algo dentro de você entra em pânico. Não um pânico dramático, pânico silencioso, como se eu tivesse pedido para você fazer algo impossível. Mateus quer negar. Quer dizer que ela está errada. Mas algo naquela observação atravessou a defesa dele. Pela primeira vez em décadas, algo verdadeiro está tentando subir à superfície. Ele sente pressão no peito, sente um nó na garganta, sente medo. Medo puro, primordial, de 4 anos de idade. Eu não sei como fazer isso, ele diz, e a voz dele quebra. Não sei como sentir. A terapeuta não se move, não tenta consolá-lo, apenas permite o momento. Então ela diz a coisa mais importante que alguém já disse para Mateus desde que ele tinha 4 anos. Não foi sua culpa. Você não decidiu parar de sentir porque queria. Você decidiu porque era a única forma de sobreviver. E algo dentro de Mateus, trancado há 24 anos, começa a se mexer. Começa o trabalho de recuperação. Jung sempre dizia que a individuação é uma jornada de vida inteira. Para Mateus, significa desbloquear o quarto trancado aos 4 anos. Entrar no lado sombrio e resgatar a função sentimento. Os primeiros meses são para aprender o vocabulário emocional. A terapeuta mostra expressões faciais. Isso é tristeza. Isso é medo. Isso é vergonha. Mateus aprende lentamente.
Depois vem o trabalho corporal. Mateus aprende a perceber sensações, aperto no peito, calor na face, tremor nas mãos. Aprende que essas sensações são mensagens, não ameaças. A parte mais difícil vem depois. Revisitar memórias da infância. A terapeuta pede para Mateus voltar à cozinha, ao dia do suco derramado. Veja como um observador. Mateus vê a criança pequena, vê o susto, vê o choro genuíno, vê a necessidade de consolo. Pela primeira vez em décadas, Mateus sente compaixão por aquela criança e percebe: aquela criança é ele. A criança que parou de sentir nunca cresceu. Apenas ficou congelada. O adulto Mateus foi construído ao redor dela como uma armadura. A terapeuta pergunta: o que você quer dizer para aquela criança? Na mente dele, ele diz: não foi sua culpa. O que você sentiu era real. Você merecia ser consolado. Você merecia sentir. E então ele chora. Pela primeira vez em 24 anos. Não por uma tristeza específica, mas porque a função sentimento está acordando, descongelando, e tudo que foi reprimido por décadas está vindo à superfície. Esse é o caminho de volta. Não é um caminho fácil. Não é um caminho rápido. Jung nunca prometeu que a integração do lado sombrio seria confortável, mas é um caminho possível. E para Mateus, e para qualquer pessoa que parou de sentir para sobreviver à infância, é um caminho necessário. Porque viver como uma máscara sem essência não é viver. É apenas sobreviver em loop. É repetir o mesmo padrão, as mesmas defesas, os mesmos vazios, as mesmas explosões do lado sombrio, até que você decida fazer o que Mateus está fazendo. Descer até o lado sombrio, resgatar o que foi deixado lá e, finalmente, depois de décadas, sentir de novo. Guarde isso. Narcisismo não é apenas um traço de caráter, é uma cicatriz psíquica, é uma marca deixada no lugar onde a função sentimento foi amputada. E crianças não escolhem amputar partes de si mesmas. Elas fazem isso porque os adultos ao redor delas transformaram o sentir em um crime contra a sobrevivência. Se você reconheceu sua história aqui, se você é como Mateus, tem algo que você precisa saber. A criança que parou de sentir está esperando há anos, décadas, esperando que você volte, que você abra aquela porta trancada, que você resgate aquela parte de você. E quando você fizer isso, vai doer mais do que qualquer coisa que você já sentiu. Porque vai ser todas as emoções de toda uma vida chegando de uma vez. Mas do outro lado dessa dor, tem algo que você não sente há tanto tempo que nem lembra. Tem vida real, conexão real, amor real. Não a imitação que você performou durante anos, o real. E Jung diria, essa dor vale a pena, porque do outro lado dessa dor está quem você realmente é. Não a máscara, não a defesa, você. A essência verdadeira que foi enterrada, mas nunca morreu, ainda está esperando, ainda pode ser resgatada. Se você tiver a coragem de sentir de novo, você acabou de descobrir o mecanismo mais brutal da formação narcisista, a amputação da função sentimento que transforma crianças em adultos emocionalmente mortos. Essa verdade sobre a dissociação emocional foi enterrada por décadas, porque é desconfortável demais reconhecer que famílias normais fazem isso com crianças todos os dias. Cada vídeo assim custa pesquisa profunda em Jung, psicologia do desenvolvimento, neurociência do trauma. Custa revisitar experiências dolorosas que muitos preferem esquecer. O Super Thanks ali embaixo não é só apoio financeiro. É você dizendo que essa verdade sobre como os narcisistas são fabricados precisa ser conhecida. Quando você clica naquele coração dourado,
Você ajuda a libertar outras pessoas que ainda estão vivendo como máscaras vazias, sem saber que a essência verdadeira delas está apenas adormecida. Você não é só um espectador. Você é um sobrevivente consciente buscando a cura. Faça parte de quem está quebrando ciclos geracionais de dissociação emocional. Mas espera, tem 3 sinais de que você está descongelando a função sentimento. Primeiro, você percebe sensações corporais que ignorava, aperto no peito, nó na garganta, e consegue apenas percebê-las sem racionalizar. Isso é a função sentimento acordando, uma reconexão entre o corpo e a psique. Jung chamaria de restabelecimento do eixo ego-essência. Segundo, você chora em momentos inesperados, assistindo filmes, ouvindo músicas, acordando sem motivo aparente. Não é fraqueza, é um sinal de descongelamento, o lado sombrio sendo integrado. Terceiro, você sente empatia genuína, não performada, consegue ficar presente com a dor de alguém sem precisar consertá-la. Isso é a função sentimento operacional, a essência integrada. Quem você deveria ter sido se tivessem deixado você sentir desde o início. A verdade que Jung tentou nos ensinar é esta: não nascemos narcisistas, não escolhemos ser frios. Essas coisas nos foram feitas quando éramos pequenos demais para entender. Mas isso não significa que somos vítimas permanentes. Jung acreditava na individuação, na capacidade humana de se tornar consciente, de integrar o lado sombrio, de resgatar partes perdidas da essência. Ele acreditava que não importa quão fragmentado você está, o caminho de volta existe. Vai exigir uma coragem que você não sabia que tinha. Vai exigir encarar uma dor que passou a vida evitando. Vai exigir admitir que a força era apenas dissociação, que a racionalidade era apenas uma defesa, que toda a sua personalidade foi um mecanismo de sobrevivência para uma criança de 4 anos. Mas quando você descer até o lado sombrio e resgatar aquela criança, algo extraordinário acontece. Você começa a sentir de novo, não as explosões emocionais do lado sombrio, mas sentimentos reais, integrados, que informam quem você é. Você começa a se conectar de verdade, você começa a viver de verdade, como uma pessoa inteira, como a sua essência integrada, como a pessoa que você nasceu para ser, antes que te ensinassem que sentir era um crime. Essa é a promessa de Carl Jung. A individuação é possível. A cura é possível. Se você tiver a coragem de sentir de novo, a maioria das pessoas que assistiu até aqui teve uma infância onde sentir era perigoso. Concorda ou discorda? Diz aí. Time: consegui descongelar minhas emoções. Versus time: ainda vivo como uma máscara fria. Qual deles você é? Comenta também em que idade você parou de sentir. Muitos vão reconhecer a mesma idade, a mesma cirurgia psicológica, o mesmo momento em que sobreviver exigiu morrer por dentro. Vou responder a todos nas próximas 2 horas, porque essa conversa é exatamente o tipo de integração coletiva que Carl Jung acreditava ser essencial para a cura. É sobre resgatar a sua humanidade. É sobre se permitir ser vulnerável e descobrir que, sim, você é forte o suficiente para suportar a própria verdade. É sobre encontrar a beleza, mesmo nas cicatrizes.